O nosso texto de estudo hoje é Joel, capítulo 2, versículo 2. Creio eu que nós não vamos conseguir avançar muito para o capítulo 3. Porém, se o tempo for oportuno, se conseguirmos otimizar o tempo, nós iremos para o capítulo 3. Joel, capítulo 2. Gostaria que os irmãos acompanhassem comigo a leitura. Nós vamos ler até o verso 14. É importante que nós leiamos até aqui para dar sentido e para servir de base ao nosso comentário. Joel capítulo 2, no versículo 1, a palavra de Deus diz assim: Tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem. Já está perto. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas. Como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. A sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros assim correm. Como estrondo de carros irão saltando sobre os cumes dos montes, como o ruído da chama de fogo que consome a pragana, como um povo poderoso, posto em ordem para o combate. Diante dele temerão os povos, todos os rostos se tornarão enegrecidos. Como valentes correrão, como homens de guerra subirão os muros, e marchará cada um no seu caminho, e não se desviará da sua fileira. Ninguém apertará a seu irmão, marchará um pelo seu caminho, sobre a mesma espada, e arremessarão, e se arremessarão, e não serão feridos. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão às casas, entrarão pelas janelas como o ladrão. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, e o sol e a lua se ennegrecerão, e as estrelas retirarão o seu esplendor. O Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito temível. E quem o poderá suportar? Verso 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim e de todo o coração, de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe, vamos ler mais um pouco, quem sabe não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembléia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar. E digam, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbio. Opróbio é desprezo, afronta, para que os gentios o dominem. Porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus? Vamos orar, irmãos, para que nós possamos então pensar sobre este texto nessa manhã. Senhor nosso Deus e nosso Pai,
Mais uma vez nós somos gratos pela tua palavra. O profeta Joel é um profeta antigo, mas é um profeta atual. E nós queremos aplicar às nossas vidas aquilo que a tua palavra nos ensina. Abençoa nesta manhã as nossas mentes, o nosso coração, para que possamos absorver esse conhecimento, alimentar a nossa alma, o nosso espírito, e a partir de então encontrarmos motivação, encontrarmos ânimo, alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. Pois é no nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Ok? Nós vamos então para o capítulo 2 do profeta Joel. No capítulo 1 nós falamos sobre a praga dos gafanhotos, que foi um juízo disciplinador de Deus contra o seu povo. E agora nós estamos falando sobre ainda uma disciplina de Deus sobre o povo de Judá, sobre a nação de Judá. Essa primeira parte, nós vamos dividir em algumas partes. A primeira parte compreende os primeiros 11 versículos, do capítulo 1 ao capítulo 11. E esse texto refere-se sobre o dia do Senhor. Então ele começa dizendo no verso 1, tocai a trombeta em Sião, Sião, reino do sul, e clamai em alta voz no seu santo monte. Tremam os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está perto. Então vamos prestar atenção nessa expressão que ele diz aqui, o dia do Senhor vem. Quando nós lemos aqui essa expressão, o dia do Senhor vem, ela não tem uma aplicação só, ele não tem um entendimento só, mas é uma expressão que deve ser entendida de maneira ampla. Por exemplo, esse dia do Senhor, conforme até aquilo que nós falamos na semana passada, no capítulo 1, referindo-se aos gafanhotos, a praga dos gafanhotos que vinham contra a lavoura do povo e provocaria entre o povo a pobreza, a escassez. Essa expressão, o dia do Senhor, ela pode referir-se a essa praga de gafanhotos. Agora, aqui no capítulo 2, ela tem uma outra fase. Ela pode se referir também a uma invasão estrangeira, podendo ser aqui os assírios ou os babilônios. Nós não podemos afirmar com certeza. Historicamente falando e biblicamente falando, os babilônios, aliás, a Assíria, que foi um estado anterior à Babilônia, ela invadiu o reino do norte. Ela não entrou no reino do sul, mas intencionava. Nós vimos isso já. Tinha intenção de invadir o reino do sul também, mas não invadiu. Então, aí depois a Síria cai, e aí os babilônios, eles ocupam o controle, entre aspas, do mundo daquela época. Agora, como nós não sabemos exatamente qual era a intenção do autor, esse dia do Senhor pode se referir a uma incursão tanto dos assírios como da Babilônia. A Bíblia não trata isso com clareza. Agora, ao mesmo tempo, essa expressão, o dia do Senhor, ela é também mencionada por vários outros profetas menores. Nós já falamos sobre isso. O profeta Ageu, ele é um dos que fala sobre isso, sobre o dia do Senhor. O profeta Malaquias usa também essa expressão, o dia do Senhor, que seria um dia de juízo. Então, vamos tentar aqui formar, então, o nosso raciocínio. O profeta Joel, entre outros profetas pequenos que nós já vimos, ele é também um profeta escatológico. Quando eu digo que um dos profetas é um profeta escatológico, quer dizer que aquilo que ele escreveu tem aplicação para o seu tempo, como é o que nós estamos lendo aqui. Quando ele usa essa expressão, o dia do Senhor, no seu contexto maior, ele quer dizer assim, Deus vai castigando o seu povo por conta da idolatria, e ele vai castigando de maneira progressiva. Na semana passada nós falamos sobre isso. O castigo é progressivo. Primeiro, a praga dos gafanhotos. E nós falamos sobre isso na semana passada, né? Sobre a maneira como ele vai intensificando o seu juízo, o seu castigo, a sua disciplina contra o povo. E é bem provável que a expressão o dia do Senhor refira-se a um dia que seria mais difícil do que os anteriores. Então, na nossa vida, isso pode ter algum sentido, né?
Vamos imaginar assim, nós estamos longe dos caminhos de Deus, estamos longe da vontade de Deus, e aí o Senhor, então, como é um Pai amoroso, misericordioso, Ele nos disciplina. Mas nós não demos atenção à disciplina, nós ignoramos. E nós agimos como se não tivéssemos sido disciplinados por Ele. A nossa consciência continua do mesmo jeito, a nossa vida continua do mesmo jeito, e aí o Senhor progressivamente aplica uma outra disciplina, para que nós abramos os olhos. E aí nós também não damos importância. E ele vai intensificando. No capítulo 1 nós falamos sobre isso. Então, aqui no contexto maior, pode ser que a expressão o dia do Senhor refira-se a um dia em que ele traria sobre o povo, naquela época, um juízo maior. Isso é um padrão que nós adotamos naturalmente, como pais, por exemplo, na relação que nós temos com os nossos filhos. Nós que temos filhos, os nossos filhos precisam de castigo, precisam de disciplina, para que aprendam a fazer o que é reto, o que é correto. E aí nós aplicamos a disciplina e os nossos filhos não aprendem, nós progredimos naquela disciplina e também não resolve, e aí nós aplicamos uma disciplina maior. E nós podemos até usar a mesma palavra para nós. A gente pode dizer assim para os nossos filhos: olha, se você não corrigir, se você não se corrigir, se você não atentar para a verdade, haverá um dia que o castigo será maior. Né? Olha, é o dia. E aí você pode se arrepender do que fez, as coisas vão ficar piores. Entende o padrão de Deus? Então, esse é o dia do Senhor no contexto daquela época. Agora, como Joel é um profeta escatológico, esse contexto, ou essa expressão, o dia do Senhor, ela se expande mais no tempo do futuro. Quando nós lemos, por exemplo, veja, no verso 2, dia de trevas e de escuridão. Dia de trevas e escuridão pode se referir à praga dos gafanhotos, que vinha sobre a roça, sobre a lavoura, e fazia aquela nuvem escura. Mas pode referir-se também a um exército inimigo. Vamos continuar lendo. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas. Pode se referir a essas duas questões que nós falamos. Como a alva espalha sobre os montes, sobre o grande e poderoso, povo grande e poderoso. Aqui ele está falando sobre os assírios ou babilônicos. Está falando de um povo, de um exército, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Agora pode ser que ele esteja se referindo à grande tribulação. Então veja como vai havendo aqui um progresso na disciplina. A palavra de Deus diz que a grande tribulação que virá é uma tribulação que virá sobre a humanidade que nunca houve antes. Ela não terá precedentes. Essa é a questão. Então é isso talvez que ele esteja falando aqui nesse sentido. Agora, seja como for, ele é um profeta escatológico, essas profecias, elas têm compreensão, por exemplo, em Mateus capítulo 24, que nos fala sobre o dia do juízo do Senhor, Zacarias capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, de Zacarias também, ele dá mais visibilidade àquilo que nós estamos falando sobre o dia do Senhor. Agora, este texto, irmãos, no sentido de aplicar às nossas vidas, ele deve entrar no nosso coração e na nossa mente. É um conhecimento que nós devemos nos apropriar, no sentido de que nós, como igreja do Senhor, na compreensão escatológica que nós temos, porque a compreensão escatológica que nós temos é dispensacionalista. E o dispensacionalismo, seja ele de qual viés seja, porque nós podemos dizer que não existe apenas um dispensacionalismo, né? Desde que os primeiros autores dessa formulação doutrinária sobre o dispensacionalismo, no século XIX, formularam, o dispensacionalismo vem ganhando maturidade. É tanto que hoje o dispensacionalismo que existe na visão nossa chama-se dispensacionalismo progressivo, que foi formulado há poucos anos atrás. Então, nós acreditamos que a igreja não passará pela grande tribulação.
Então a igreja não estará aqui quando o mundo entrar nessa ebulição. Porém, hoje nós somos chamados por ele para vivermos uma vigilância, para nós desenvolvermos um temor reverente. O temor reverente a Deus faz com que nós façamos o que precisamos fazer sem o medo do castigo. Mas nós fazemos porque tememos a Deus e reverenciamos esse Deus. A igreja não passará pela tribulação. Nós não estaremos aqui no dia do Senhor. O Senhor já terá nos livrado desta grande tribulação e nós estaremos com Ele. Então essa seria uma aplicação básica aqui do capítulo 2, dos versículos de 1 a 11. Agora, a segunda parte compreende os versículos 12 até o 17. Nós também lemos aqui. Agora, esses versículos, o 12, o 13 até o 17, ele nos ensina algumas coisas interessantes. Nós lemos aqui, por exemplo, no verso 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim, de todo o vosso coração. E isso com jejuns e com choro e com pranto. Nós ouvimos e lemos sobre a mesma chamada de Deus lá no capítulo 1. No 2, aliás, no capítulo 1, no verso 13, nós lemos assim. O 1:13, cingi-vos e lamentai. Lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar, entrai e passai a noite, vestidos de saco, ministros do meu Deus, porque a oferta de alimentos e de libação foram cortadas da casa do vosso Deus. Então aqui, no capítulo 1, no verso 13, no capítulo 2, no verso 12, e no verso 13, nós lemos assim no verso 13, do capítulo 2, 2:13. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. O que significa essa expressão? Rasgai o coração, e não as vestes. Eu não sei se eu entendi, Lucas. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Quando eles estavam contritos com Deus, eles rasgavam a roupa, né? E jogavam cinza sobre a cabeça para poder demonstrar isso, né? Ok? Mas nesse contexto, eu entendo que Deus está colocando diante deles a seguinte ponto de interrogação: vocês estão rasgando as roupas, as suas vestes, talvez colocando as cinzas ali, mas só da boca para fora. O coração em si se mantém da mesma forma em pecado e em erros. Exatamente. Então aqui é uma chamada de atenção para o fato de que os rituais que eles prestavam eram incoerentes com a vida que eles levavam. Por isso a tônica, rasgai o coração, o vosso coração, e não as vossas vestes. Então veja, eles estavam praticando os atos religiosos, mas eles não estavam atentos. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Então a palavra conversão, aqui, convertei-vos, é nada mais, nada menos do que a palavra arrependimento. Então o que Deus, mais uma vez, espera do seu povo é o arrependimento. E os versículos 12 e 13 nos fala exatamente sobre o arrependimento que eles teriam que ter no coração. Agora, nós temos comentado com os irmãos algumas vezes, e como a Bíblia é um livro dinâmico, ela repete a sua mensagem rotineiramente, constantemente para as nossas vidas. O arrependimento que Deus espera de nós, ele começa com mudança de mente. Mudança da mente. A mente mudada muda o coração. O coração mudado muda o comportamento. Então, nós precisamos lidar com as nossas crenças, para que nós possamos, então, nos arrepender. É impossível nós nos arrependermos de fato se não houver uma mudança de coração. Nós, com a nossa carnalidade, com as nossas capacidades, nós não conseguimos fabricar um arrependimento. O arrependimento é um trabalho
de Deus em nós, mas da nossa parte é necessária uma predisposição para isso. Como nós temos falado, Deus não nos força a fazer aquilo que nós não queremos, porque nós fomos criados à semelhança dele. E Deus tem a capacidade de decisão. Ele nos criou também com a capacidade de decisão. Então aqui, uma chamada de atenção para o coração, né? Rasgai o vosso coração. Então, algo prático que nós devemos fazer, irmãos, na nossa vida, é analisar as motivações do coração. Por que nós fazemos o que nós fazemos? Por que nós estamos pensando no que nós estamos pensando? Por que nós estamos servindo a Deus? Então, essa é uma avaliação, na verdade, é uma higienização que nós devemos fazer da nossa vida constantemente. Avaliar as motivações do coração. Então, não basta nós cumprirmos as disciplinas cristãs. Às vezes nós jejuamos, nós rasgamos as nossas roupas numa cerimônia, mas o nosso coração não está rasgado, não está contrito diante de Deus. Então, o arrependimento verdadeiro, ele nos transforma inteiramente e nos leva para o serviço de Deus. A palavra bíblica para arrependimento é metanoia, no Novo Testamento, e significa literalmente mudança de mente. Então, o Senhor quer que nós mudemos de mente, né? Que nós mudemos o jeito de pensar, mudemos as nossas crenças. Porque quando as nossas crenças mudam, e são crenças alinhadas à vontade de Deus, nós conseguimos caminhar sem que seja necessário alguém nos empurrando, nos estimulando o tempo todo. Não que a gente não possa desanimar, né? Mas quando eu tenho consciência de quem é Deus e quem eu sou diante dele, eu desenvolvo esse temor reverencial. Eu faço o que faço porque eu amo a Cristo, porque eu devo a Ele tudo isso. Ok? Então, o que Deus quer nesse sentido é que nós nos vasculhemos, que nós analisemos o coração e tentemos descobrir os nossos valores, o que nós amamos, as nossas prioridades, o que nós priorizamos. Né? Nós estamos o tempo todo nós falamos assim: eu não leio a Bíblia porque não dá tempo. Eu não tenho tempo de oração porque não dá tempo. Nós sempre temos tempo para aquilo que nós consideramos importante. Né? Aquilo que nós não consideramos, a gente não faz. Então é mudança de crença. O brasileiro em geral, o brasileiro em geral, ele investe 8 horas por dia em redes sociais, em telas. O brasileiro investe, em média, 8 horas por dia. Não é 8 horas por semana, é 8 horas por dia. Né? Então, imagina se nós investíssemos 1 hora, um pouco mais, com uma leitura da Bíblia, com o estudo da Bíblia, com tempo de oração. Ou seja, as nossas crenças seriam mudadas, seriam alteradas. E nós seríamos pessoas muito mais maduras. Eu digo nós no sentido amplo, né? Não no sentido específico. A palavra arrependimento, ela também tem uma conotação que às vezes nós nos esquecemos. Às vezes nós imaginamos que arrepender-se é parar de fazer o que está errado. Isso é a primeira parte. Arrependimento quer dizer parar de fazer o que está errado, reordenar a vida e começar a fazer o que é certo. Nós encontramos esse padrão na Bíblia e encontramos lá em Efésios capítulo 4, né? Quando o apóstolo Paulo nos fala que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Então pare de fazer isso. E o que ele continua dizendo? Antes o quê? Além de não produzir uma palavra torpe, o que deve fazer? Falar uma palavra que possa edificar o outro. Aquele que roubava, não roube mais. Então pare de fazer, não roube mais. Antes, trabalhe para que tenha com que repartir, que tenha o que repartir com aquele que tiver necessidade. Então, além de parar de fazer certas coisas, nós temos que iniciar fazendo outras coisas. Arrepender-se, biblicamente, significa isso. Então, não basta parar de pecar. É necessário começar a fazer aquilo que nós não estamos fazendo. É deixar de fazer uma coisa errada e começar a fazer o que é devido. Isso é arrependimento. É metanoia, no sentido mais prático, né?
não basta pararmos de fazer o errado, mas é necessário começar a fazer o certo. Agora, aqui nós encontramos uma outra coisa bem interessante. Veja comigo, no verso 13. Esse texto nos começa... Nós falamos então nos versos 12 e 13 sobre o arrependimento humano. Então nós precisamos nos arrepender. Amém? Nós vivemos uma vida de arrependimento. E arrepender-se não é quando eu cometo alguma coisa errada, eu falo, puxa, eu estou arrependido. Né? Isso às vezes pode significar remorso. O arrependimento bíblico, ele não é a posteriori, ele é a priori. O que isso significa? Eu me arrependo antes de cometer alguma coisa e não me arrependo necessariamente depois que eu cometo alguma coisa. Ok? Agora, então no verso 12 e 13, o arrependimento humano. No verso 13 e 14, o arrependimento de Deus. Veja o verso 13. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Então até aqui, a conversão por parte do homem. Agora veja, ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Então nós temos agora algumas palavras relacionadas ao arrependimento da parte de Deus. Veja o verso 14. Quem sabe, presta atenção nessa expressão, quem sabe é uma possibilidade, se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção e uma oferta de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus. Então, o que essas palavras significam aqui para nós? O final do verso 13 e o versículo 14. Significa que não é só o homem que se arrepende. Deus também pode arrepender-se. Não é verdade? Agora, o arrependimento de Deus é diferente do arrependimento humano. E qual é a diferença do arrependimento humano com o arrependimento de Deus? Porque nós estamos lendo aqui, no verso 13, rasgai o vosso coração, convertei-vos ao Senhor, porque Ele é misericordioso, é compassivo e tardio. E aí lá no finalzinho do verso 13, e se arrepende do mal. E se arrepende do mal. Mas espera aí, Deus então se arrepende do mal? Deus é uma pessoa que se comporta da seguinte maneira: eu fiz alguma coisa errada e agora eu preciso voltar atrás. Eu preciso me retratar. Esse é o arrependimento de Deus? Não, esse não é o arrependimento de Deus. Aqui trata-se daquilo que nós chamamos de antropoformismo. Diga você no seu coração, antropoformismo. O que significa isso? É uma forma humana de descrever um Deus divino, incompreensível. Quando nós lemos na Bíblia, por exemplo, que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, esse é um antropomorfismo. Deus não tem olhos. Nós não sabemos como é a pessoa de Deus. Nós não sabemos, porque Ele é um Deus que a tudo vê, em todo tempo, em todo lugar. Para Ele não existe passado, presente e futuro. Para Deus, passado, presente e futuro são as mesmas coisas. Ele vê tudo ao mesmo tempo. Como explicar isso? Não se pode explicar. Então, Deus não é aquela pessoa que comete um equívoco. Então, como é que nós entendemos o fato de que Deus se arrepende do mal e que Ele é misericordioso? Não é muito difícil entendermos isso, esse antropomorfismo. Essa é uma forma de fazer com que nós entendamos as respostas de Deus, a resposta que nós damos a Ele. Portanto, dizer que Deus se arrepende não significa que Ele mudou de ideia, não significa que Ele cometeu um erro ou um pecado. Significa que Deus, Ele age de maneira proporcional, respondendo aos estímulos
ou as reações que nós temos diante dele. Deus responde moralmente às atitudes humanas. O que Joel está dizendo para nós é: se vocês se arrependerem de coração, Deus vai suspenderá o juízo que ele havia determinado contra você. Em outras palavras, o juízo de Deus é a resposta de Deus ao pecado. A misericórdia de Deus é a resposta de Deus ao arrependimento do homem. Então, eu estava procurando entender essa questão, dando mais atenção a isso essa semana, e lendo alguns textos que falam sobre esse arrependimento do homem, a maneira como o homem interage com Deus e a misericórdia de Deus. Deus é misericordioso, ponto. Deus tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia. E a misericórdia de Deus é graciosa, é gratuita, é a manifestação do seu amor. Agora, eu tenho a impressão de que, no sentido prático da vida cristã, Deus age com misericórdia conosco na medida que ele percebe em nós o arrependimento. Deus age com juízo contra nós na medida que ele nota o nosso endurecimento. Então, essa é uma constante na Bíblia. Deus se arrepende, como nós lemos aqui no versículo 13, ele se arrepende do mal. Nós podemos interpretar isso da seguinte forma: por conta do meu pecado constante, da minha dureza de coração, Deus então manifesta um juízo contra mim. E aí eu digo: não, Senhor, eu me retrato, eu me arrependo, eu não farei mais aquilo que eu intencionava fazer. Eu retiro a minha intenção e os meus movimentos em relação ao pecado que eu cometeria contra ele. Então Deus também retira o seu juízo e ele age com misericórdia. Então, o que nós aprendemos aqui, irmãos, é que o arrependimento de Deus expressa a disposição divina para mudar o resultado do castigo à bênção quando há mudança no coração humano. O texto mostra que o arrependimento humano desperta a misericórdia divina. Ou seja, se eu ajo com arrependimento, Deus retira o castigo, agindo com misericórdia. Se eu insisto, Deus age com juízo contra o meu pecado. Então, esse padrão de misericórdia e juízo, no nosso relacionamento com Deus, sendo Ele o nosso Pai, depende de nós. Ou seja, Deus é misericordioso comigo quando? Quando é que Deus é misericordioso comigo? De acordo com o que nós estamos falando aqui. Como? Quando eu me arrependo. Porque quando não há arrependimento, quando há endurecimento, e Deus vai me poupando, isso desconstrói o sistema de justiça dele mesmo. Porque ele é justo, entende? E Deus não é conivente com o meu pecado. Então, a gente ora: Senhor, seja misericordioso comigo. Agora, se eu vivo uma vida errada, uma vida de pecado, ele vai ser misericordioso comigo? Não. Ele será misericordioso no sentido de aplicar a disciplina. Porque a aplicação da disciplina é também uma manifestação da sua misericórdia. Mas é infligir dor, uma dor menor, para que se evite uma dor ou um dano maior. Nós, às vezes, por exemplo, corrigimos os nossos filhos para que eles aprendam responsabilidade, para que aprendam hierarquia, respeitar a autoridade. E nós corrigimos eles nas coisas pequenas, para que elas não cresçam, se tornam grandes, de maneira que, se os nossos filhos não aprenderem a nos respeitar como autoridade, eles nunca verão a Deus como autoridade. Então, às vezes, infligimos dor, que é um mal menor, para que se evite no futuro um mal maior. E eles não se esqueçam do Senhor. Então, o Criador, o nosso Deus, ele tem um padrão de interação com os seres humanos. E ele revela esse padrão na Bíblia. No sentido de que, se o homem se humilha, ele age com misericórdia, alterando uma ação intencional anterior. Por exemplo, esse padrão, irmãos, ele está encalacrado
usar uma palavra bem mineira aqui. Ele está encalacrado em nós, na nossa cultura. Porque os nossos filhos, na medida que eles se tornam obedientes, que eles se tornam piedosos, nós retiramos a disciplina. Nós não vamos corrigir os nossos filhos sem motivo algum. Há um motivo para que sejam corrigidos. Então é necessário infligir dor para que se evite um mal maior. A Bíblia nos ensina que o homem que se exalta, o que ele faz com ele? O que Deus faz com aquele que se exalta? Ele causa-lhe dor e sofrimento. O padrão, então, de agir com seres humanos pode ser claramente observado em alguns princípios. Por exemplo, em alguns episódios da Bíblia. No caso de Faraó, em Êxodo capítulo 7, até o versículo 12, como que nós olhamos para a situação de Faraó lá no Egito? Faraó se endureceu contra Deus. E aí, a Bíblia ensina que Deus endureceu o coração de Faraó. Mas, como é que nós entendemos essa dinâmica? Foi Deus que endureceu o coração de Faraó para depois trazer sobre ele o juízo? Não. Faraó se endureceu. Faraó se endureceu. E o Senhor agiu com Faraó na proporção que ele, o Faraó, havia se endurecido contra ele. Nós temos falado sobre Nabucodonosor no livro de Daniel. Nabucodonosor também, tomado de orgulho, ele encheu-se de orgulho e o Senhor o humilhou, para que ele então fosse humilhado e se arrependesse. Em Israel, conforme nós lemos aqui, de acordo com esse capítulo, nós vamos ler os versículos depois, o Senhor inflige dor e o povo se arrepende. Então ele age com misericórdia. Se o povo se endurecesse, ele não seria misericordioso. Na parábola do publicano e do fariseu, em Lucas 18, enquanto o fariseu se exaltava por sua religiosidade, o publicano se humilha e reconhece a sua culpa. Então, na parábola, Deus age com misericórdia com o publicano e não com o fariseu. O Senhor declarou então nesse contexto de Lucas 18: quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Então, aquele que se humilha, Deus agirá com misericórdia e o exaltará. Mas aquele que se orgulha, se ensoberbece, ele age com juízo, para que a pessoa então possa humilhar-se. E a gente vê isso também na parábola do filho pródigo. Né? O filho pródigo encheu-se de orgulho, saiu de casa, viveu no mundo e depois ele arrependeu-se. E quando ele cai em si, se arrepende e volta, o pai, que é o retrato de Deus, o pai que está na parábola, ele age com compaixão, ele age com misericórdia, recebendo. Mas enquanto ele estava endurecido, a vida não foi dócil para ele, a vida foi difícil. Né? Mas quando ele retorna, houve então a manifestação da misericórdia. Então, irmãos, em aspectos práticos, quando o coração se volta sinceramente para Deus, eu vou fazer isso em forma de pergunta. Nós estamos vivendo uma vida errada, cada um de nós, vamos fazer uma análise. A nossa vida não é uma vida legal diante de Deus. Nós estamos vivendo uma vida meio independente, achando que a vida deve ser vivida como eu bem entendo. E as coisas começam a ficar difíceis para mim. Quando as coisas começam a ficar difíceis, pode ser que Deus esteja entrando num processo de disciplina, de correção. E aí então, ele vai aumentando a disciplina. Ele vai aumentando. Como nós vimos no capítulo 1 e no capítulo 2, a disciplina do Senhor, ela pode ser progressiva, ela vai progredindo. Mas aí se eu digo assim, Senhor, eu estou vivendo uma vida errada, o que eu estou fazendo não está certo. Então eu me arrependo, eu peço que o Senhor me perdoe, eu me arrependo. Mas arrependimento não é parar de fazer o errado, é começar a fazer o certo. Se eu começo a fazer o certo, Deus age comigo com misericórdia. Porém, se eu me endureço, Deus age comigo com juízo. Então, num certo sentido, somos nós mesmos que calibramos
se nós queremos misericórdia ou se nós queremos o juízo de Deus. Os irmãos estão entendendo? E aí eu posso orar assim: Senhor, tenha misericórdia do fulano de tal. Mas eu posso orar, mas não significa que Deus vai ter misericórdia. Por quê? Porque não há arrependimento. O coração está distante, o coração está endurecido para com o Senhor Deus. Será que nós conseguimos identificar na nossa vida se nós precisamos de mudança para que não estejamos debaixo do juízo de Deus? Irmãos, eu não estou falando de juízo no sentido de perda de vida eterna, mas no sentido de perdermos bênçãos de Deus. Deus é um Deus de bênção, Ele quer nos abençoar em todos os sentidos da vida. E às vezes nós mesmos nos privamos dessas bênçãos porque não estamos debaixo do favor do Senhor. Não estamos atraindo para nós a misericórdia de Deus. Às vezes estamos atraindo o juízo de Deus. Considerando que nós temos essa prerrogativa. O que nós queremos para a nossa vida? Juízo ou misericórdia? Quantos irmãos estão entendendo isso? Alguém gostaria de fazer um comentário sobre algum ou alguma pergunta? Pode ser que não esteja sendo claro. É uma boa pergunta. Inclusive eu tinha notado aqui o caso de Jó, né? O caso de Jó é um caso atípico, né? Porque no caso dele, é por isso que eu falei que, como que eu vou dizer? Em quase todos os casos, né? Eu não posso dizer no sentido de que como Deus age na vida de cada pessoa. Às vezes Deus é misericordioso com alguém que está vivendo em pecado, né? Agora, Deus tem um plano para aquela pessoa e não se pode dizer até quando ele agirá com misericórdia. Porque a Bíblia fala que Deus é longânimo, né? O que quer dizer ser longânimo? Ele vai tendo paciência, mas um dia ele corrige. Então, nós não temos capacidade, competência para discernir quando é que Deus age com misericórdia ou com juízo, né? Porque, por exemplo, às vezes, quando uma pessoa está vivendo errada e ela não é corrigida, a omissão da correção já é uma manifestação de juízo. Porque a pessoa jogada à própria sorte, vivendo a deriva, é um castigo, né? Ela é como um filho que está fazendo o que quer e não tem ninguém para recolocar no caminho. Isso em si é um castigo, entende? Então é difícil para nós delinearmos isso. Agora, o caso de Jó é um caso muito específico. O propósito do livro de Jó é mostrar o sofrimento do justo, né? Então, quando você entende o propósito de cada livro, é mais fácil de entender o que todo o texto quer dizer e o que os versículos, a disposição do texto em si, como peça de literatura, está querendo transmitir. Então, o propósito é esse: ensinar o sofrimento do justo. Mesmo aquele que é justo, ele sofre nesse mundo. Mas depois Deus restituiu para ele tudo que ele havia perdido, né? Agora, não foi por causa do pecado dele, mas foi pelo fato de ser um pecador. Então, às vezes nós sofremos não como consequência de um pecado que nós praticamos, mas pelo simples fato de vivermos no mundo caído. Isso em si traz consequência para nós, né? Agora, é uma boa pergunta, mas nós não temos assim... Por exemplo, nós às vezes praticamos isso. Alguém está numa dificuldade, alguém fica doente, olha, Deus está pesando a mão. Nós não podemos falar isso. Nós não temos, nós não somos Deus para dizer que aquilo que está acontecendo com fulano é o castigo de Deus. Às vezes não é, às vezes pode ser, mas nós temos que ficar quietos, a gente não sabe, né? Agora, quando acontece alguma coisa comigo, aí sim, eu devo me analisar, pedindo para Deus sondar o meu coração. Eu conheço a história de uma pessoa, numa igreja grande, uma igreja nossa, uma pessoa muito bem, assim, em todos os sentidos, muito jovem, tinha 30 e poucos anos, que foi diagnosticado com um problema na pele,
uma alergia, e o pastor dessa pessoa me contou o que ele viveu. Uma alergia que procurou o médico A, o médico B, nada identificava aquilo, e ele estava ficando desesperado, estava ficando atormentado. Os diáconos da igreja passavam a noite com ele, porque ele ficou atormentado de tanta coceira no corpo, aquela coisa toda. E o pastor falou para ele: olha, você precisa analisar o seu coração. Já fez exames, né, de todo tipo de exame. E ele passou um tempo, então, analisando o coração. E começou a confessar pecado. E o problema dele foi resolvido. Então, Deus tratou com ele, né, de uma maneira especial. Significa que toda pessoa que está vivendo em pecado, Deus vai tratar dessa forma? Não. Tratou com ele. Entende o que eu estou querendo dizer? Existem questões específicas que nós temos que olhar, aprender, analisar a nossa vida e não fazer comentário, porque a gente não sabe. Nós nunca vamos saber a maneira como Deus trabalha na vida de alguém. Né? Irmão Kleber. Pastor, como o irmão ali comentou do Jó, eu não sei se é de uma forma errônea minha, eu sempre quando alguém comenta ou vinha conversar comigo sobre algum assunto, igual recentemente, ontem faleceu a mãe de um amigo meu. Em situações assim difíceis, quando uma pessoa está passando por um momento difícil, ou seja doença, ou o que for, e às vezes as pessoas falam, mas Deus sabe todas as coisas, está na mão de Deus, ou as pessoas usam palavras assim para dizer que Deus, como se aquilo fosse culpa de Deus ou permissão de Deus sobre a vida daquela pessoa, para aquela situação acontecer. Eu sempre tive uma opinião, eu não sei se é correta. Eu acredito que nem todas as situações, como o senhor falou, Deus permitiu que aquilo acontecesse. Lógico que Deus ele é soberano, ele estava ciente daquilo acontecer. Mas às vezes a pessoa se colocou numa situação para aquilo acontecer, para aquela situação, e pode ser qualquer outra situação, pudesse acontecer. O que eu quero dizer eu sempre falo que às vezes quando a pessoa se coloca numa situação, ela vai receber seja castigo ou seja consequência daquele erro que ela cometeu, e através dela reconhecer e tentar mudar de vida, mudar o seu posicionamento, Deus pode usar aquela história como testemunho de Deus sobre a vida dela, porque ela se arrependeu. Não que aquilo foi uma permissão de Deus ou foi a vontade de Deus para que outras pessoas pudessem ver o poder de Deus sobre a vida da pessoa. E talvez, e como o que eu compartilhei agora pode se replicar na vida de Jó, ou não. Porque Jesus ele fala, né, não sou muito bom de memória, mas tem um versículo que as pessoas falam, Jesus, Senhor, eles estão passando por isso por conta da culpa deles ou por conta dos seus pais? Aí Jesus dá uma resposta ali. Diante de tudo que eu estou falando, eu só consigo entender o que eu quis perguntar ou não? Porque até eu me perdi. Bom, eu não sei se eu entendi. Eu vou fazer alguns comentários aqui, né? Você está se referindo à cura do cego de nascença, quando Jesus curou e Jesus foi abordado perguntando se quem é que tinha pecado para que ele fosse cego, né? E Jesus o curou. Em Israel existia uma cultura, inclusive ela foi combatida pelo profeta Ezequiel, né, que dizia que Ezequiel ensina isso através de uma parábola, que os pais comeram as uvas e os filhos que tiveram os dentes embotados. Então correu em Israel o provérbio que no século 20 e 21 é lido como a maldição hereditária. Ou seja, o pecado dos pais respinga nos filhos, ou transfere para os filhos. O pai viveu na bebida, o filho viveu na bebida, o filho do filho viveu na bebida, e daí por diante. Eu conheci uma família que 3 ou 4 gerações houveram suicídio. Foram suicidando. Assim. Então a gente começa a pensar, isso é um pecado do pai que respingou no filho, que o filho está pagando? Eu não vejo assim. Eu não acredito em maldição hereditária. Né? O que eu acredito é no condicionamento. Né? Por exemplo, se eu como pai adoto uma maneira drástica de resolver um problema, mostrando uma fraqueza,
é isso que eu vou ensinar para o meu filho. Ele vai praticar a mesma coisa. E se ele praticar a mesma coisa, a tendência é de que o filho dele cometa a mesma coisa, na tentativa de resolver o problema. Né? Agora, esse é um ponto. Essa maldição hereditária, eu não creio nela. Agora, não há dúvida de que os nossos pecados respingam nos nossos filhos, em outras pessoas. Por exemplo, se eu vivo uma vida errada, é isso que o Giovanni, que as minhas filhas vão ver em mim. Eles vão copiar essa vida errada. E eles vão sofrer consequências dos meus pecados também. Vamos pensar, por exemplo, em um pai de família que erra o caminho de casa. Errou o caminho de casa. Né? Viveu uma vida dissoluta. Os filhos, não que os filhos serão castigados, mas as consequências do meu pecado, ou do pecado daquele pai, respinga nos filhos. A família toda sofre. Né? Então, o pecado de uma pessoa nunca traz consequências só para ela. Outras pessoas também, principalmente quando se trata de um chefe de família. Outras pessoas vão pagar. Né? Mas eu não vejo esse pagamento como um castigo de Deus para a vida daqueles filhos. Aí entra na questão de que nós sofremos porque moramos no mundo caído. Não porque necessariamente cometemos um determinado pecado. Por isso que eu digo que nós não temos capacidade de dizer se o que uma pessoa está sofrendo é consequência do pecado dela ou não. Pode ser que alguém esteja passando uma vida difícil, sendo ela uma pessoa piedosa, como Jó. Né? Ou pode ser que alguém esteja passando uma vida difícil como consequência do seu pecado. Como o rapaz lá de 1 Coríntios 5, né? Que Paulo decretou a morte dele, para que ele deveria ser entregue a Satanás, para que o corpo fosse destruído, porém, o espírito salvo no dia do Senhor. Era uma correção de Deus. Né? Então, só complementando, a primeira parte eu entendi e é o que eu também pensava sobre essa questão de maldição hereditária. Uhum. A segunda, então, eu posso dizer que o que aconteceu com Jó foi um caso específico, somente, como o senhor mesmo explicou, especificamente com Jó, para que nós possamos aprender sobre o poderio de Deus, sobre a vida dele, porque isso a gente não pode dizer que talvez o que aconteceu com Jó possa atualmente se replicar na vida de alguém. Pode. Pode? Pode, eu creio que sim. Tanto é que... Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Na cultura hebraica, qual era, por exemplo, quando uma mãe não conseguia gerar um filho, uma mulher não conseguia gerar um filho, qual poderia ser a causa de uma mulher naquela época não gerar um filho? Poderia ser uma causa natural? Sim. Né? Agora, uma mulher que não podia gerar um filho na cultura hebraica antiga, ela era vista como? Ela foi o quê? Ela foi uma amaldiçoada. Por exemplo, você olha para Sara. Sara era uma mulher, aos olhos da cultura antiga, do judaísmo antigo, uma pessoa que era amaldiçoada. Certo? Ana, a mãe de Samuel, mesma coisa. Uma mulher que não podia gerar filhos era alguém que estava debaixo da condenação de Deus. Ela fez alguma coisa. Certo? Um homem que não prosperava, no sentido material, era um homem que estava debaixo do juízo de Deus. Certo? Agora, o livro de Jó, ele surge para dar resposta a essa questão cultural em Israel. Sendo que Jó foi um dos primeiros livros da Bíblia que foi escrito foi Jó. Né? Ele foi um rei lá do livro de Gênesis, capítulo, não me lembro agora, mas muito antigo. Agora, Jó foi escrito para mostrar que nem sempre as consequências que nós sofremos de vivermos no mundo caído é consequência do nosso pecado. Lembra dos amigos dele? Foi a primeira coisa que eles fizeram. Os amigos de Jó foram acusar ele de pecado. Acusaram indevidamente. E Jó, então, foi escrito para mostrar sobre o sofrimento do justo. Mesmo que alguém possa perder tudo que tem, mas se ele vive uma vida reta diante de Deus, o Senhor pode devolver tudo para ele, como devolveu. O justo pode sofrer, não por causa do seu pecado causado, mas por viver no mundo caído. E o livro de Jó foi escrito há milhares de anos para que hoje nós estivéssemos aqui falando sobre ele
e comentando sobre ele. Você já parou para pensar que Jó, é essa visão que eu tenho, Jó jamais imaginaria que o que aconteceu com ele foi por permissão de Deus, para que hoje nós estivéssemos aqui falando sobre ele, para que gerações do mundo todo lessem a história dele e vissem que nem sempre o sofrimento é consequência do pecado imediato daquele homem. E que nada está perdido, né? Não. Ele foi restituído. Agora, olha que coisa interessante. Depois de termos falado sobre o arrependimento do homem, o Senhor fala para eles no capítulo 1, cingi, lamentai, aqui no capítulo 2, no verso 12, né? Convertei. Nós não vamos entrar aqui, vamos encerrar, mas veja o capítulo 2, o verso 18. 2:18. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e o quê? Compadeceu-se do seu povo. E o Senhor respondendo, disse ao seu povo, eis que vos envio o trigo, o mosto, o azeite, e dele sereis fartos, e não vos entregarei mais ao opróbrio, ao desprezo, entre os gentios. Verso 20, mas removerei para longe de vós o exército do norte. Ou seja, ele prega o arrependimento, aqui no capítulo 2, não está escrito de maneira clara, mas o povo se arrependeu. E quando o povo se arrepende, o que ele diz? Vou me compadecer de vocês, vou devolver o trigo, agora eu vou abençoar vocês, porque houve arrependimento. Vê a interação do homem com Deus, o que aconteceu com Jó. Apesar de Jó não ter sido, vamos dizer assim, cometido algum pecado, mas ele era um pecador. Então nós podemos sofrer no mundo pelo simples fato de sermos pecadores. Não de termos necessariamente causado algum pecado. Mas depois Deus restitui. Ele restitui a Jó o que ele tinha perdido. E agora, nós não vamos entrar aqui hoje, mas ele restitui ao seu povo aquilo que eles haviam perdido. E aí nós vamos ler sobre isso até o verso 27. Deus dizendo que vai restituir ao povo aquilo que eles haviam, o que o gafanhoto comeu, o que a locusta comeu, ele devolveu para o povo. Começou a haver chuva, ele fala da chuva serôdia, né? Da chuva que vem depois para abençoar o povo. Agora, qual é a grande lição para nós, irmãos? Eu fico assim emocionado com isso. Muita coisa na nossa vida pode ser diferente. Depende do arrependimento que nós temos com Deus. Agora, não há como calibrar isso, não há como mensurar isso, porque Deus, na sua imensa sabedoria, lida conosco com individualidade. Então, nós temos que o tempo todo analisar o nosso coração diante de Deus e tirar um pouco os olhos do outro, o que Deus está fazendo no outro, né? Porque nós não sabemos dizer, olha, fulano de tal ficou doente porque está em pecado. Não necessariamente. Tem pessoas que podem viver uma vida reta diante de Deus e sofrer muito no mundo, como os apóstolos, que viveram vidas piedosas, que se entregaram ao Senhor e foram mortos, esquartejados, decapitados, sofreram fome, nudez, mas viveram no Senhor. Entende essa questão? Então, Deus, o nosso Deus, ele não é um Deus desconhecido. Deus se mostra ser um Deus conhecido, mas ele é incompreensível. Nós não compreendemos os desígnios dele. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Porém, existem muitas questões na vida cristã prática que nós podemos evitar, né? Outras que nós devemos fazer, e dependendo da maneira como nós conduzimos a nossa vida, nós podemos ser abençoados ou não. Só fazer mais um comentário aqui. A nossa maneira de ler a Bíblia é a maneira literal. A gente lê a Bíblia de maneira literal. Então, é por isso exatamente que nós somos dispensacionalistas. Porque o dispensacionalismo faz uma leitura literal das Escrituras. Agora, no ano de 1900 e alguma coisa, 1903, nasceu um homem lá nos Estados Unidos, eu não sei o nome dele agora,
Mas o irmão Ademir já deve ter ouvido falar dele, do Pentecoste. Ele escreveu sobre o dispensacionalismo. E o dispensacionalismo mais antigo, de Nelson Darby, de Scofield, que são dispensacionalistas clássicos, eles fizeram uma distinção muito radical entre Israel e a igreja. E esse Pentecoste, ele foi professor em seminário lá nos Estados Unidos. Ele não é o único, existiram muitos outros, que desenvolveu, ele não alterou o dispensacionalismo, a compreensão dispensacionalista. Mas ele escreveu de uma forma mais aplicada, mais amadurecida, vamos dizer assim. E ele escreveu, eu tenho um manual de escatologia dele, e ele escreveu dizendo que nem todas as bênçãos que Deus tinha para Israel foram removidas da igreja. Entende? Já os dispensacionalistas mais antigos, eles foram radicais nisso. Os mais atuais, que não mudaram nada do dispensacionalismo, eles acreditam que muita coisa que a igreja pratica hoje, ela pode ser abençoada também. Nós podemos ser abençoados por Deus. Agora, como Deus vai abençoar cada um de nós, é muito relativo. Né? É muito relativo, porque Deus nos trata como indivíduos. A gente não pode esquecer disso, não existe um padrão. Uma pessoa pode viver em pecado, às vezes, e progredir na vida. Uma outra pessoa pode viver uma vida reta e viver uma vida difícil. Como que você vai entender a mente de Deus? Você não entende. Mas existem muitos princípios que devem ser observados e praticados, né, para que nós cumpramos o propósito dele. Carlos. Na verdade, é uma pergunta da internet. A dona Bem-vinda do Ceará, Lucas, que me atentou aqui. Pastor Manuel, abre aspas. Por favor, comentar sobre a disciplina de Deus quanto às igrejas da atualidade. Fecha aspas. Dona Bem-vinda, Ceará. Olha, dona Bem-vinda, essa é uma pergunta interessante. Inclusive, essa semana no grupo de pastores estava comentando sobre isso aí. Sabem qual é a igreja que mais cresce hoje no Brasil? Como? Os mormons, enquanto movimento, sim. Eu vou fazer a pergunta diferente, porque qual o movimento religioso que mais cresce hoje no Brasil? Eu acho que essa é a pergunta certa. Os desigrejados. Exatamente. Qual é a nossa análise sobre os desigrejados? Deve ser uma análise cuidadosa. Nós podemos dizer que todo desigrejado é incrédulo? Não. Tem muita gente convertida que se decepcionou pelos seus motivos com a igreja e fazem uma crítica ao sistema religioso. Então, eu entendo que até certo ponto essa crítica procede. Por exemplo, o grupo de pastores que estava questionando isso, estava questionando o fato de que existem pastores hoje no Brasil que ganham 300 mil reais por mês. Então as pessoas ficam decepcionadas com isso. Como que alguém pode ganhar 300 mil reais por mês, né, e diz que é um servo de Deus? Isso não vem do Evangelho, na verdade. Então as pessoas se decepcionam e não querem mais saber de igreja. Mas quando eu me deparo com isso, se eu tenho uma atitude errada diante dessa questão, eu estou errado, porque eu vou dar conta a Deus daquilo que eu estou fazendo. Esse pastor, se ele é pastor ou não, se ele é um mercenário ou não, ele vai dar conta a Deus, seja no tribunal de Cristo, seja no trono branco de Deus. Agora, eu preciso ter uma atitude certa diante da atitude errada dos outros. Né? Agora, muitas pessoas hoje que, vamos dizer assim, deixa eu tentar responder de uma forma. Quantos evangélicos existem no Brasil hoje, de acordo com o IBGE? Acho que agora eu respondo. Sabe, tem uma ideia mais ou menos? Estima-se que existe no Brasil cerca de 40, 50 milhões de evangélicos. Milhões. Então, é gente, muita gente. Né? Vamos imaginar 50 milhões de evangélicos. Será que, partindo do princípio de que
você conhece a árvore pelo fruto? Será que todos aqueles que se dizem evangélicos, eles são de fato do evangelho de Jesus? Uma pessoa, por exemplo, ela se diz evangélica, mas ela, inclusive pessoas famosas, vive uma vida totalmente desregrada. Você pode dizer que aquela pessoa não é convertida? Eu não diria. Mas eu posso dizer que o que ela faz me faz pensar que ela não é convertida. Certo? Agora, alguém que se diz evangélico, vive uma vida torta, essa pessoa não está debaixo da disciplina de Deus. Porque Deus corrige o filho. Quem não é filho, ele não corrige. Então, muitas pessoas que se dizem evangélicas e não são evangélicas não estão debaixo da disciplina de Deus. Agora, eu acredito piamente, porque lembra que a gente tem falado a questão de crença, eu acredito que uma pessoa que é crente e que começa a viver longe de Deus, ele vai corrigir, ele vai disciplinar ela. Ela vai perder a paz. Jesus disse que nós somos o sal da terra. Se nós não salgarmos, nós não vamos prestar para nada mais, a não ser para ser pisado pelos homens. É isso que acontece com a gente, como filho pródigo. Então nós vamos ser corrigidos. Agora, como Deus corrige alguém? Eu não sei. Eu preciso analisar sempre a minha vida. Qualquer coisa que acontece comigo, às vezes eu fico pensando, Senhor, me mostra onde eu estou errando. Essa deve ser uma análise nossa, muito pessoal. Irmão Ademir. Eu queria fazer uma comparação, o seguinte, que a gente faz uma análise de acordo com a gente vive, né? Então, por exemplo, Jó tinha aquela vida correta, segundo a mentalidade do povo e segundo ele também. Agora, Isaías, ele era um homem errado segundo Israel? Não. Ele era considerado um profeta, um dos maiores profetas. Mas quando ele chegou diante de Deus, o que aconteceu? Ele sentiu assim, eu sou um homem que vivo no meio de um povo de lábios impuros e eu também sou impuro. Exatamente. Então, diante de Deus, Jó não seria 100%. Com certeza. Ele era 100% diante para nós e para aquela comunidade. Então eu acho que naquele impasse, assim, ele é 100% para o povo, quero ver para você. Né? Exatamente. Então é uma análise minha que a gente precisa, como o senhor falou, precisa se autoanalisar e ver onde é que eu estou errado. Agora, muita gente vai se decepcionar o dia que tiver que encontrar-se com Deus, exatamente, como Isaías. Exatamente. Interessante que Isaías falou assim, ai de mim, né? Ai de mim. Ele não falou ai do povo, né? Ele falou que convivia com pessoas de lábios impuros, mas ele falou ai de mim. Então, é isso que eu acho que nós podemos trabalhar bastante na nossa vida. Ai de mim. Ai de mim. Carlos. Pastor, ontem à noite eu estava conversando, só para encurtar a história, estava conversando com um senhor lá de Assis, no Rádio Amador, e aí a gente conversando sobre isso. Muitas pessoas estão desacreditadas com o sistema religioso. Mas por que estão desacreditadas? Porque elas entram na igreja olhando com o foco errado. O que o foco errado? Em vez de eles olharem para Cristo, o único centro salvador, eles entram na igreja olhando por causa do pastor ciclano. O pastor ciclano é um homem abençoado de Deus, então eu vou para aquela religião. Eu vou para aquela igreja. Eu vou para tal igreja porque o diácono é uma bênção. O diácono, um exemplo, recebe uma bênção, recebe uma visão. Estou chutando aqui, lá. Então, já começa no intuito da nossa conversa lá com esse senhor, o nome dele é Joaquim, ele falou que as pessoas entram já para a igreja com o coração errado. Podem ser convertidos, se convertem. Só que já entram querendo alguma coisa. E talvez essas pessoas desengrejadas já começaram de forma errada. Em vez de, com o amor, olhar para Cristo,
já entraram na igreja buscando outra coisa, que não era aquele lá. E aí se decepciona fácil. Porque dentro da igreja vai ter coisa errada, vai ter homens, vamos dizer assim. Se eu estiver errado, me corrija. Vai ter encrenca. Onde tem gente, tem encrenca. Então nós devemos olhar para Cristo, né? E não só olhar para as circunstâncias dos homens. Aí por isso que as pessoas decepcionam. Estou correto ou não? Está correto. Eu vejo assim, irmãos. Por que eu estou na igreja aqui? Porque esses dias o irmão Ademir estava me falando sobre isso. Por que eu estou na igreja? Eu estou aqui porque eu orei com a minha família e Deus me mostrou que eu devo estar aqui. Todos nós devemos pensar assim. Porque se eu estou aqui por causa de Deus, não é o pastor, não é o irmão A, não é o irmão B, não é a circunstância A, não é a circunstância B que vai me tirar. Porque Deus me colocou aqui. Então, às vezes as pessoas tomam decisão de se agregarem em uma igreja por causa de alguma coisa, de algum benefício, porque gostaram disso, porque gostaram daquilo. Isso pode fazer parte. Mas o principal motivo é porque o Senhor me colocou aqui. Agora, nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra de Deus, que são as nossas instruções para isso. Então, nós temos que... Né, o Kleber falou um dia desses, né, quando chegou aqui na igreja. Eu orei, né, Deus nos mostrou que nós vamos ficar aqui. Então, é isso. Então, vai acontecer problemas que pode fazer com que o Kleber pense assim, não, mas peraí, eu estou fora. Né? Se foi ele que veio para cá por causa da vontade de Deus, ou será que Deus vai mudando assim constantemente? Deus não muda assim. Né? Agora, isso não quer dizer que Deus não possa nos remover de um lugar para outro. Não é isso. Nós não cantamos aquele corinho, tem um corinho antigo no meio cristão que diz que não são as circunstâncias, não é? Não, olha as circunstâncias, não. Então é isso. Essa é a mensagem. Então não são as circunstâncias que me fazem sair do lugar onde Deus me colocou, entende? Circunstâncias nenhuma. Então, às vezes, a análise que eu faço do movimento desigrejado, antes de fazer uma análise bíblica, teológica, eu faço na minha opinião, uma análise sociológica. Por que as pessoas estão... nos anos 80 e 90, o movimento evangélico cresceu muito. Por questões que não são religiosas. Houve uma explosão, as pessoas começaram a frequentar a igreja sem conversão. Né? Sem conversão. Como aconteceu com Constantino, no Édito de Tolerância de Constantino. Né? As pessoas caíram no meio cristão evangélico, não por causa de conversão, mas por causa de um decreto de Constantino. Né? Hoje em dia a gente vive um outro decreto. Então as pessoas começaram a seguir por causa da música, porque a música ela tem um poder de concentração de pessoas, principalmente a música rock, ou por causa de igrejas que se tornaram empresas, que têm a sua gôndola, vende os seus produtos, e produto que se vende atrai cliente. Né? Então, houve esse movimento, a teologia da prosperidade, né? Pastores, líderes carismáticos prometendo prosperidade. Então, isso atraiu muita gente. Então, hoje, essas pessoas estão fazendo o caminho inverso, porque elas não obtiveram aquilo que almejaram. Entende? Não ficaram ricas, as suas doenças não foram curadas. Entende? E levou um tempo para essas pessoas virem, para perceberem que as promessas não se cumpriram, agora estão retornando. Então, é um fenômeno, antes de ser bíblico-teológico, é um fenômeno sociológico. Né? Só, não querendo se estender, que eu já sei que passou do horário, talvez, mas só complementando o que o irmão Carlos compartilhou, e eu também concordo, entendo esse ponto de vista, que você conversou com o seu amigo, mas eu também quero colocar em pauta o que o senhor colocou, que eu acredito que nós estamos vivendo essa questão sociológica, como você falou. Por quê? Eu dou um exemplo próprio. Eu me converti em 2008, dentro de uma igreja que eu não sabia, não tinha entendimento do que era. Para mim, igreja, até pela idade que eu tinha, igreja era igreja, eu não tinha conhecimento teológico. E me apresentaram uma certa igreja, que hoje eu entendo que a teologia dela é neopentecostal, e ali eu me converti, ali eu aceitei Jesus. E eu aceitei Jesus, talvez respondendo até a pergunta da senhora, como é o nome dela? Bem-vinda? Eu me converti nessa igreja.
E independentemente do que os pastores faziam, meu coração estava alinhado diante de Deus. E ali eu conheci quem era o Jesus, ali eu entreguei minha vida de coração para Jesus. Só que a partir dali eu fiquei 14 anos nessa igreja. E, como dizem, né, numa bolha, né, que você não entende, não conhece como que é a verdadeira teologia, o que a Bíblia de fato diz. Porque você está dentro de um ambiente onde todo mundo fala a mesma língua. Você, entre aspas, é proibido de ler outros livros que seja daqueles pastores. Enfim, existe um mecanismo para que você não conheça o que de fato a Bíblia diz sobre aquele certo assunto. E quando eu percebi que existia um sistema, que um amigo meu até tentou abrir meus olhos depois que ele saiu. Ele falou assim: Kleber, é um sistema, e se você vai contra o sistema, você está fora do sistema. Você é uma pessoa que parece que tem lepra. Então, eu acredito que eu fiquei 2 anos depois que eu saí dessa igreja quase desagrejado, porque o que eu fiz? Eu fui para uma igreja, mas não quis servir, não queria me envolver. E hoje eu entendo essas pessoas que não conseguem mais, eles não deixam de acreditar em Deus. Eles deixam de acreditar nos homens que estão à frente deles como liderança. Então, esse fenômeno, eu acho que ele ainda vai crescer muito, pastor. Porque se são 50 milhões de pessoas, desses que talvez acham que são cristãos, porque talvez não se converteram de verdade, e também tem aquela parte que se converteram, como fui eu, nesses últimos 14, 17 anos atrás, mas 14 achando que eu estava numa igreja que realmente falava da palavra e não falava, era somente um mecanismo. E ali a gente se magoou muito. E é uma mágoa, é uma questão muito forte, Carlos, para você entender que quando eu saí daquele meio, você acaba se sentindo perdido. Porque, igual eu comentei com o pastor, eu estou aprendendo novamente o que é, de fato, alguns pontos teológicos que, de fato, são verdadeiros. Então, a gente também, quando alguém dizer, não é somente dizer que a pessoa saiu porque ela entrou com olhos errados, mas também porque ela se magoou dentro daquele sistema que fere muito forte. Então, nós temos que ficar atento com o sistema religioso. Existe um sistema religioso hoje que manipula as pessoas. É isso que Marx dizia que era o ópio do povo. A religião é o ópio do povo. E na verdade, isso é verdade. Né? Então, o sistema religioso ele é perverso. Mas, a despeito dele, o Evangelho de Jesus está aí. Então, nós temos que pregar o Evangelho de Jesus e procurar viver a sua simplicidade. Muito obrigado, irmãos. Nosso tempo passou um pouquinho. Vamos orar e vamos tomar o nosso café. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pela contribuição dos irmãos. Obrigado pelo profeta Joel, que nos traz uma mensagem de arrependimento. E eu rogo que nós atentemos para essas palavras e procuremos viver de acordo com a tua vontade. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém.